Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aí com o programa Jesus a Verdade que Liberta, levando até você a palavra do Senhor. Graças a Deus por isso, por essa rica oportunidade, né? Já pensou a gente ter a oportunidade, a gente ter aí o direito, né? Jesus nos dá o direito de pregar a sua palavra. Já pensou? Que grande responsabilidade e que grande oportunidade, né? Você falar no nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? E ele aprovar, né? Que ele disse: eis que eu estou convosco, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo, quem não crê é condenado. Vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos, expulsar os demônios, vai curar os enfermos, vai. Então eu estou convosco todos os dias, não? Ou seja, eu estou aprovando. Já pensou isso aí? Você imagina assim, se alguém mandar um recado por ti, vai ali e fala no meu nome, eu não estou podendo ir, estou com febre aqui e tal. Um governador, um presidente da república, aí você vai representar ele. É um ministro, né, de um presidente, e aí numa hora lá o presidente não pode ir, é para ele falar, mas manda você, que honra, né? Agora imagina o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que todas as coisas foram feitas por ele, nada do que se fez sem ele. Então, quando nós olhamos por esse lado, nós começamos a nos interessar. Nós começamos a nos alegrar e ser agradecido ao Senhor. E precisa ser, né? E aprender dele, né? Não ter arrogância, porque se fosse você no lugar dele, você daria honra para alguém? Não. Mas ele é manso, é humilde, ele quer dividir o reino contigo. Se fosse outro soberbo, não, vou ficar só com os anjos aqui, vou mexer com essas criaturas aí não, que eu vou te falar, isso é complicado. Mas não, ele abre mão para qualquer um. Todo aquele que acreditar no Evangelho será salvo. O que é Evangelho, para não ficar uma coisa meia deslocada? A palavra de Deus. Todo aquele que acreditar na sua palavra, tomar o seu conselho, será salvo. Então veja aqui uma coisa muito séria, né? Muito assim, tem muitos valores nisso aqui. E nós precisamos andar de valor em valor, como diz um hino da harpa aí. De valor em valor, valorizando e valorizando cada vez mais. Então é isso que Deus espera de você e de mim também. Porque entenda, na terra, quem comanda o reino de Deus, do céu, na terra é homem. Nunca Deus enviou um anjo aqui para pregar o evangelho. E nem vai mandar. Fique tranquilo, certo? Tem o Espírito de Deus aqui para habitar, para mim, dar lugar a ele habitar na minha vida, trabalhar na minha vida, me ensinar, me convencer. Eu ser um crente, eu ser um participante desse reino. Então não adianta você esperar pelo anjo aí que não vai vir. Os anjos são homens. Homens que são capacitados pelo Espírito Santo, porque dá lugar. Né? E é como um corpo, que uns faz uma função e outros faz outra. Mas o corpo é de Cristo. Todos os membros pertencem à cabeça, que é Cristo. Então, e essa cabeça é o quê? O Evangelho. Você não pode conhecer a cabeça de Cristo, ou ser informado, você ser conduzido por essa cabeça, por esse cérebro, se você não entender que é a palavra. Então a palavra é o cérebro de Cristo, é a cabeça, é o que dá os comandos. Então, quando eu aceito a palavra, eu estou aceitando o comando do Senhor. Então, Ele está me conduzindo.
cabe aqui dizer o que Paulo sempre fala nas suas cartas, mas Gálatas capítulo 2, versículo 20, onde ele diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ou seja, ele perdeu os comandos dele e entregou os comandos ao Evangelho. É isso aí. A cabeça de Cristo, o cérebro de Cristo. Então vamos procurar entender isso aqui. E você, não adianta achar que você é diferente de outro. Todos têm que passar pelo mesmo processo. Todos têm que chegar ao tribunal de Cristo. Seja um tribunal de Cristo mesmo, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, que ele fala de um tribunal de Cristo que é para distribuição de galardões, distribuição de recompensa pelo trabalho que fez na obra do Senhor, no Evangelho na terra, e o juízo final. Mas você vai ter que se apresentar. No juízo final vai estar todas as pessoas, tribos e línguas, sabe? Daquele que nasceu de Adão até o dia que isso acontecer. Que inclusive a igreja vai estar lá, mas está na retaguarda, está com Jesus. Aí você vai querer estar com Jesus, você vai querer ser lançado no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Porque está escrito assim, mas eu não acredito, já perdeu tudo. Se você acreditar, você vai lutar. É a mesma coisa do médico dizer, tu tá com câncer, mas tem um jeitinho aqui, nós vamos fazer esse cara tu escapar. Aí tu diz, não quero não, deixa eu morrer mesmo. Então é assim, do mesmo jeito é o pecado. Se você não reconhecer, não aceitar isso, que existe uma maneira de você se livrar do pecado, você nunca vai procurar, não vai tomar o remédio, que é o Evangelho, e você morre e vai para o inferno. Agora, você pode escapar, se você quiser. Então é uma chance, é uma oportunidade que você tem. Então eu quero falar aqui de uma trajetória de todos nós. Todos têm que andar num caminho. Existem dois caminhos. O caminho do mal, o caminho do homem, que ele se entrega nesse caminho e pode ser dominado por ele mesmo, mas existe uma condenação nesse caminho, ele já nasceu condenado pelo pecado de Adão, então ele acaba não acertando o caminho do céu. E existe o caminho de Jesus, o caminho do reino, o caminho do céu, o caminho da vida, que é orientado pela palavra de Deus. Mas por que tem que ser assim? Pergunta para Jesus. Eu não sei não, o Criador é Ele. Então não adianta questionar Deus. Você vai questionar uma coisa que você não pode resolver? Você não sabe nem como resolver? Tem nem ideia de que é isso aí? Então você tem que procurar entender o mundo espiritual para você começar a se desviar desse caminho do mal e pegar o caminho do bem. Então, um versículo que é bem conhecido de todo mundo, todas as pessoas que lê Bíblia, que é João, o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João. Mas o Evangelho é de Jesus. Capítulo 14, o versículo 6, que todo mundo sabe de cor até. Que diz, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então presta atenção. Eu sou o caminho, a verdade. Não existe mentira em Deus. E a vida. Não existe vida fora de Deus. Não vá procurar, não adianta. Entenda, quando você pode questionar que as pessoas morrem, mas todos morrem. E isso está escrito na Bíblia também. E essa morte foi ordenada por Deus. Por quê? Porque o homem errou. O homem buscou a morte.
desobedeceu a Deus e morreu. Mas como nós viemos, passamos para essa morte, que é uma condenação, a separação de Deus, nós temos a maneira de retornar. Deus criou um caminho para nós retornar a Ele. Então, Hebreus capítulo 9, o versículo 27, é um versículo que eu sempre falo. Está ordenado. Por quem? Por Deus. Quem é que dá ordem a ninguém? Dá, mas não vale, é perecível, é momentânea, daqui a pouco a ordem cai por terra. Ordem de homem cai por terra, se acaba, perece, perde a validade, mas de Deus não. Está ordenado o homem morrer uma vez, vindo após disso o juízo. Então depois da morte vem o juízo. E esse juízo pode estar no tribunal de Cristo para receber galardão e pode ir para o juízo final, onde não subsistirá, diz no Salmo 1 e o versículo 5. O ímpio não subsistirá ao juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Então veja que nós precisamos entender, existe esse caminho. E quando você vai ver Deus falando, você vê aqui em Isaías 55 e o versículo 7. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Está entendendo? Larga o ímpio o seu caminho. E o homem maligno seus pensamentos, seus projetos aí. Faz a tua parte, irmão. Então compreenda aqui, eu quero ler o versículo 6. Deu vontade aqui de ler o 6, que é antes desse, claro. Que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. O que significa isso? Enquanto você está vivo, enquanto você tem a oportunidade de sair do caminho de erro, dessa condenação, que o homem já nasceu condenado, fora de Deus, desligado de Deus pelo pecado adâmico, e você se aproximar de Deus, se religar a Deus, se tornar a Deus, tornar-se a Deus, se arrepender dos seus mau caminhos. É você se converter ao Senhor. Converter o que é? Uma coisa que eu estou errado, eu converti para certa. Ou vice-versa, né? É converter, é sair de um caminho para outro, de uma posição para outra, de um pensamento para outro, de um projeto para outro projeto. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto é hora. Porque depois da morte, está escrito na Bíblia, que nós não podemos fazer mais nada. Então o que vale é enquanto você está nesse corpo, nesse tabernáculo, nesse vaso. Aí existe um direito dado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele tomou o direito do diabo e abriu um caminho, uma porta que leva um caminho e tem toda uma direção nesse caminho, que é a verdade, é o Evangelho, que leva à vida no final. Então, eu sou o caminho, a porta aberta. E tem uma trajetória. Porque você vai ter que ter essa trajetória. Você não manda em si mesmo. Se matar, vai para o inferno. Então você tem que ter essa trajetória. O tamanho, quem vai decidir é o Senhor. Os anos, a idade. Então você não pode antecipar isso aí. Então você vai ter essa caminhada direcionado, recebendo as instruções do Senhor, do Evangelho.
Por isso que ele diz, eu sou o caminho. Está aí o caminho. Agora, a verdade é o evangelho. Não vai ter uma placa errada no caminho. Não vai ter um engano. Uma placa que vai te enganar para você pegar um arrodeio. No sentido que venha de Deus. Vai ter muitas placas, mas quando você pede, você vai conhecer a que é de Deus. Por quê? Porque está na Bíblia. Vai aparecer várias placas, que é as heresias dos falsos profetas, mas você vai conhecer a que é bíblico e o que não é. O que não é mesmo. E o que é mesmo, é verdade. Então você pega essa verdade, por isso que conhecereis a verdade, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta de você pegar uma vareda. Pegar um caminho até muito mais espaçoso, o próprio Jesus disse, a porta larga leva à perdição e a estreita leva à salvação. Caminho largo, a perdição. É fácil, só que leva à morte. Isso vai depois, não é só estreita não, te mata. Mas o caminho estreito, o que é isso? Cobrança, exigência, conselho, verdade, sem engano, para você se esforçar, te instrui, você ser um soldado verdadeiro, batalhar, como ele disse, o próprio Jesus, porfiai por entrar pela porta estreita, porfiai. Então veja aqui que buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar a hora que você não vai achar mais. Não vai ter como achar. E invocai-o enquanto está perto. Paulo diz aos romanos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aquele que invoca o Senhor, aquele que busca no Senhor, que acredita no Senhor, não será confundido. É exatamente no plaqueamento que eu estou te falando. No caminho vai ter a direção, as setas, todo o plaqueamento. E você não vai ficar confundido qual é a certa e qual é a errada. Vai estar misturado, porque no meio da igreja, irmão, tem tanta heresia. É por isso que as pessoas ficam confundidas. Mas você vai para a Bíblia, vai para os pés do Senhor, invoca o Senhor, enquanto se pode achar, enquanto está perto. E aí ele diz para deixar, né? Porque se você não deixar o ímpio, o caminho dele, você ficar andando com os pecadores, irmão. Andando no sentido de fazer o que eles fazem, é isso, não é andar no ônibus. Eu pegar o ônibus para uma cidade aqui, para Macapá, aí tem ímpio aí dentro, não vou. Não existe isso não, todo mundo é pecador. Todo mundo é pecador. Agora tem aqueles que estão se libertando do pecado. Ele está livre, já ficou livre dos passados, e ele está lutando para ir andando nesse caminho sem pecar, andando no caminho, sem entrar no mato. Está entendendo, irmão? É uma vida, é uma caminhada. Então, deixa o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos, projetos malignos, coração faccioso. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Compadece na hora, Deus se compadece, Deus é bom. Mas você precisa buscar, né? Compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então é assim. Aí quando nós vamos aqui para Hebreus, irmão, na carta aos Hebreus, capítulo 10, fala aqui, no versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Entrar no santuário pelo sangue.
de Jesus. Então, aquele que acredita que Jesus morreu por si, por você. Eu preciso acreditar nisso. Esse sacrifício não foi feito de qualquer jeito. Foi feito na orientação do Deus Pai. E aí, eu também, para mim chegar aí com esse sangue, ser lavado por esse sangue, eu tenho que ter uma instrução dele. Então, eu tenho que estar dentro da palavra do Senhor. Eu não posso estar igual a qualquer um, fazendo o que dá na minha cabeça. Não. Eu tenho que estar ligado a Cristo, né? Ligado ao Evangelho. Então, pois a ousadia, tem que ter ousadia. Como foi dito já, porfiar e por entrar pela porta estreita, né? Então, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí ele diz no 20, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, novo e vivo. O que é vivo? Da vida. Não um caminho que leva à morte. Não, um caminho que leva à vida. Então, ele é caminho, verdade e vida. Então, entenda, pelo novo é uma coisa nova. Você já é o que é. Eu também sou o que sou. Já nasci a meu pai e minha mãe, então é uma nova criatura formada em Cristo, no Evangelho. Então, um novo e vivo caminho. A trajetória minha mudou. Tem que ser assim. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que Paulo diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. É outro novo e vivo caminho. É um caminho que te leva à morte. Como o que era antes de você conhecer o Evangelho. Não, você está andando no Evangelho, está na vida. É isso aí. Novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Ele, na cruz do Calvário. Ele ganhou isso aí. Ele abriu esse caminho. Aí eu já falei. Então, pelo véu, isto é, pela sua carne, foi dilacerada a carne dele, para mim poder ver esse caminho. Ele ficou como brecha, vamos dizer. Ele era a porta, o diabo rasgou a carne dele, para mim poder... Isso foi uma ordem de Deus. Ei, rasga ele, já que tu mata o ramalho, tem que matar ele também. Foi aonde ele perdeu a batalha. E abriu um caminho. Sabe aquela coisa que Paulo diz? Que assim como um homem pecou e todos caíram, se desligar de Deus, assim pela obediência de um, todos têm a oportunidade de voltar. Tem a oportunidade, não é? Eu posso ficar do lado de cá, olhar lá, Jesus morreu na cruz, mas eu desconsidero isso aí. Mas se eu tiver a ousadia, entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, isto é, pela sua carne, o véu, aquilo que separa nós de Deus, ele rasgou a carne dele para mim ver Deus. Está entendendo, irmão? Para mim compreender, enxergar esse plaqueamento desse caminho e a força, o poder para mim andar nesse caminho, chegar na vida. Então entenda aqui, quando você vai ver no Salmo 1, você vê logo no versículo 1, o salmista dizendo: bem-aventurado o varão, bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele é, já no versículo 3, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, no qual dá o seu fruto na estação própria, a folha não seca, e tudo que faz prospera. Ou seja, o homem que anda, ele deixa os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. O que é isso aí? Você tem conselho de ímpio que dá de aceitar. Bora buscar carvão ali, bora, não tem problema nenhum.
Não é conselho, mas é uma... Ei, fulano, vamos fazer assim um projeto de uma viagemzinha ali, buscar o carvão? Não pode aceitar, tá tudo certo. Mas tem coisa que ele vai fazer, ele vende o carvão, vai pra festa. Beber cachaça, aí você não vai, né? Não, esse aí eu não. Vamos vender o carvão, me dá a minha parte e eu vou para a igreja. Eu dou uma oferta lá ainda. Tá entendendo? Vou cultuar a Deus. Então, não anda no conselho dos ímpios, irmão. Nesse sentido. As pessoas ficam aí falando que a gente não tem direito de julgar as pessoas. Mas quem é que está julgando? Não, estamos falando a palavra. A palavra que está julgando. Eu aqui estou pregando a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode fazer. E não estou dizendo que você vai tá errado, vai preso ou de alguma forma te ameaçando. Eu não sei o que eu sou para ameaçar alguém. Agora eu estou dizendo para você, tu quer ir para o céu? Quero. Então não anda nesse conselho errado. Vai pela Bíblia, que você acerta o caminho do céu. Então entenda aqui. Não se deter no caminho dos pecadores. O que é isso? É você se manter. Eu vou no ônibus com um monte de pecador junto. Nós somos todos, mas eu estou me livrando. Estou dentro da palavra de Deus. Eu estou na orientação da palavra. Então estou liberto. Até ali. Mas se eu vacilar, eu caio na condenação. Então, eu vou por uma coisa que não vai prejudicar minha alma, seja para uma igreja, ou seja, até comprar banana, seja o que for, uma coisa que é normal. E o outro vai para a prostituição, beber cachaça, fazer coisa errada, escarnecer do Senhor. Não se deter no caminho dos pecadores. Então ele vai e me convida. Eu vou aqui comprar uma banana, vou aqui na igreja. Não, rapaz, bora ali que nós vamos fazer uma bagaceira ali. E eu vou me deter. Me deter significa permanecer no caminho. Mas ele, não, vou descer logo no meu, ou vou passar lá para o meu lugar que eu queria passar. E ele desce lá onde ele quiser, e eu desço no outro canto. Nós vamos conversando sobre mandioca, plantar cana, criar cavalo. Pode conversar essas coisas. Agora, quando mexeu com a coisa divina de Deus, evangelho, aí a gente trata diferente. É isso aí. Não se senta na roda dos escarnecedores. É exatamente isso que eu estou dizendo. Você escarnecer de Deus. Deus... o cara começa a falar as coisas antibíblicas e você concordar. Isso mesmo. Tô sabendo que tá mentindo, rapaz. Tô sabendo que Deus não concorda com isso aí. Então é você escarnecer de Deus. Quem não sabe, não sabe, mas quem sabe? Se você é crente e você conhece o evangelho, alguém escarnece de Deus, dizendo uma coisa que Deus não é aquilo lá. E você sabe disso. E você concorda, irmão? No mínimo que tu tem que fazer é cair fora. Sai fora, se tu não quer debater alguma coisa, porque não pode mesmo. A palavra de Deus não é para contenda, é para chamar a atenção. 1, 2 vezes no máximo. Se não quiser, cai fora. Quem diz é Paulo. Paulo fala a Tito, capítulo 3 ali, que o herege, que fala heresia, que exatamente na questão Deus, depois de uma e outra admoestação, invitai-o. Ou seja, chama a atenção, não é assim, irmão. Aí ele continua, chama outra vez. Aí de outra vez, eu que tenho que cair fora, eu. Invitai-o. É isso aí. Então não adianta, não é para contenda. Bíblia não é para contenda, é para aprendizado. Não quer? Tá fora. Então a gente vai dar o pão para quem quer. Tá entendendo? Então entenda aí. Não sentar. Sentar significa que dá um tempo. Só pela palavra dá de você entender. Não se sente na roda dos escarnecedores. Tu ficar em pé só pelo momento. Porque não vai ficar um tempão em pé. Então já está dizendo. Se sentar, tu se sentiu à vontade. Ei, senta aí, rapaz. Bora falar mal de Deus aqui. Do evangelho. Uns crentes sem vergonha que tem aí. Bora lá. Aí você se senta à vontade e começa a gargalhar. Falando mal dos crentes. Falando mal do evangelho. Entendeu? Então isso é escarnecer.
Aí você não se assenta na roda dos escarnecedores. Pega o teu caminho, irmão. O caminho do Senhor. Então, quando você vai ver no Salmo 1 mesmo, o último versículo, diz: o Senhor conhece o caminho do justo. O Senhor conhece o caminho do justo. Não significa que tem uma coisa que Deus não conheça. Não é isso não. É no sentido de que o justo está com ele. O justo está andando no caminho dele. Está junto dele. É isso aí. O significado é esse. Não significa que Deus, eu não sabia disso, ele tem umas coisas encobertas. Não é isso não. Então entenda, o Senhor conhece o caminho do justo. Mas o caminho do ímpio perecerá. Salmo 1, versículo 6, o último versículo. Então entenda aqui que nós estamos falando de caminho. Nós precisamos ter essa trajetória orientada pelo Criador. Então um versículo que sempre a gente fala, Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então entenda, eu vejo o caminho longe com a palavra de Deus, porque Deus faz eu entender, Ele é onipotente, onisciente e me ajuda aí, Mequias. Onipresente, né? Onipotente, está em todo o poder, né? Onisciente, está em toda a ciência, né? E onipresente, né? Então, e ele está no presente, está no futuro, ele sabe todas as coisas que vai acontecer, tudo. Então, quando eu estou com ele, ele faz eu entender, o caminho está fechado aqui. Mas ele diz, olha, se tu tiver ousadia de tu enfrentar esse balseiro aí, a gente chama de balseiro aqui. O que é balseiro? Um emaranhado de cipó, de garrancho, de pau, de coisa. Uma coisa, um bloqueio. Um obstáculo. Se tu vencer esse obstáculo, do outro lado tá livre para ti. Tá lá o caminho, tá a vida. Então, se eu não tiver Deus na vida, eu fico parado ali mesmo. Dali eu volto, dali eu pego um atalho. Eu pego um caminho que é o erro. Mas quando eu tenho Deus, quando a gente, qualquer um de nós tem o Senhor, Ele faz eu enxergar ali, naquele momento, que é a lâmpada dos pés, e luz para o caminho. Através das suas promessas, tudo eu sei que eu vou prosseguir a viagem. Por isso eu passo por cima do obstáculo. E eu prossigo a caminhada que leva até o céu. Então entenda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero dizer para você, entenda, irmão, que todos nós, todas as coisas você tem que trabalhar, plantar para colher. Aí você não tem como você colher sem plantar, né? Então, quando nós plantamos o mal, nós colhemos o mal. E parece o mal, quando você vai plantar, parece ser uma semente boa. Porque existe um engano. O mal, ele é uma mentira, é uma tapiação, né? É um dilúvio, ali como é que eu posso dizer a palavra? É um engano. O mal, ele traz todo tipo de engano, ele traz todo tipo de fantasia para te tapiar. Então você, às vezes, entra por esse caminho de fantasia, achando que você está plantando o bem. Mas o que vai fazer você entender que não é o bem? A palavra de Deus. Então, quando você anda com o Senhor,
como eu já disse, tem uma trajetória com Ele, Ele já fez você ver na frente. O que é isso? As promessas. Ele promete para aquele que está com Ele. Olha, fulano, se tu fizer assim, se manter firme, se você se manter fiel a mim, vai acontecer isso aqui. Então você já está firme naquela promessa lá. Quando vem outra promessa, você cai fora. Porque o diabo, ele sempre imita. Sempre ele mostra uma coisa que não é aquilo lá. Então você vê que o inimigo, quando ele dá com a mão, ele te mata com a outra. Quando ele diz que vai favorecer um lado, ele está te amarrando no outro lado. Ele está te massacrando pelo outro lado. Deus não. Ele é verdade. Ele é vida, é edificação. Ele ajuda nas fraquezas. Pode ver, João, não é João, Evangelho, segundo escreveu Paulo, né? Meu Deus, me atrapalhei todinho aqui agora. Não é Evangelho, não. Romanos capítulo 8, que Paulo escreveu, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8 e o versículo 26, diz isso aí. É que o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, nos ajuda nas nossas fraquezas. E nos ensina o que e como convém pedir, porque nós não sabemos. E não sabe mesmo. Então nós não sabemos se está certo ou se está errado. Então ele diz, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você abrir o coração, se converter ao Senhor de verdade, você nunca vai ficar enganado. Não fica confundido. Eu vou até ver aqui, né? Romanos capítulo 10, versículo 11. Porque a Escritura diz, o que Paulo está dizendo? No Velho Testamento está dizendo, é isso aí. Está nas Escrituras, escrito. É isso que Paulo está escrevendo aqui. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Está entendendo, irmão? Então não fica, se você acredita no Senhor, você não fica confundido. Ah, será para onde é que eu vou? Cadê o caminho? Se perdeu? Não! Você tem uma direção. E a direção é exatamente essas promessas. Ele vai te orientando e você vai montando o plaqueamento. É isso aí. Você vai prestando atenção ao que Deus fala com você. Nos cultos, nos sonhos, nas visões, seja onde for. Quando você quer andar numa trajetória com o Senhor, Ele fala de várias maneiras com você. Eu até, sempre eu digo, e já aconteceu comigo, até mesmo no voar de um passarinho. No cantar do galo, você vê que falou com Pedro, né? Cantar do galo falou. Já tinha a promessa, ó, o galo vai cantar. Antes dele cantar, tu vai negar 3 vezes. Aí quando o galo cantou, ele, mas foi 3 vezes, já neguei mesmo, rapaz. Então você vai ver que tem toda essa ligação aí, que nós vamos andando nessa direção com o Senhor. Então veja aqui, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. No versículo 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego. O que Paulo está dizendo? Não tem diferença de pessoa, não tem acepção de pessoa. Não é porque é judeu, mesmo na época que ele está escrevendo ao judeu aqui, que morava em Roma, mas não tem diferença. Não vão achar que vocês são mais engraçadinhos e nem privilegiados. E assim mesmo os outros também se achar excluído. Não, senhor. Então todo aquele que crê será salvo. Não fica confundido, né? Aí ele diz aqui, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. É isso aí. Então, acredite, irmão, nas Escrituras, no Evangelho do Senhor, quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você vê aqui eu falei agora há pouco, mesmo Evangelho segundo escreveu João capítulo 8, no versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então entenda, não é você falar de Jesus, é permanecer em Jesus. Não é você falar algumas palavras do Evangelho. Não, é você permanecer no Evangelho. Ainda que caia, não fica deitado, né? Não fica prostrado. Se levanta outra vez, porque o Evangelho é isso. Né? Então você entenda, tem que permanecer na palavra para ser um verdadeiro discípulo. E o que é discípulo? Disciplinado por Jesus, disciplinado pelo Evangelho. Você permitir ser ensinado pelo Evangelho. Então você é um discípulo de Jesus. Está aprendendo com o Senhor. É isso aí. Então, aí ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você só vai conhecer a verdade se você permanecer nele. Ou se você acreditar nele e permanecer nessa crença. Então você vai conhecendo a verdade, vai descobrindo, você vai andando e você nunca fica enganado com a mentira. Quando a mentira aparece, você consegue descobrir que é mentira. Porque a luz da palavra, como já foi dito, é para os pés e para o caminho. Então você clareia a tua mente. Então, o que faz o homem errar? É o mal. Que ele bloqueia a tua mente. Ele bloqueia o teu olho espiritual. O teu ouvido, você não compreende as palavras. Jesus diz: por que vocês não acreditam? Não compreendem as minhas palavras. Porque não querem obedecer. Porque não querem acreditar em mim. Não compreendem por causa disso. Aí vocês querem dar ouvido ao diabo, que é o pai de vocês. Aí ele começa a dizer, e ele é um mentiroso, nunca se firmou na verdade. Quando ele fala a mentira, ele fala do que é dele, do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então ele lumbreia, ele tapeia, ele engana a tua mente. Aí você pode dizer: poxa, mas eu não vivo nisso não. Mas não é a questão de sair. O homem nasceu, ele já existe essa chave, esses pendrive, esse programa na cabeça do homem, que é do mundo espiritual que comanda ele. Ainda que você pense que eu estou falando besteira, mas não é. Então nós somos conduzidos pelo mundo espiritual. Você vê que a tua carne, todos é o mesmo processo. Não tem um que dura 3.000 anos, não morre nunca. Não, todos é o mesmo processo. A carne não vale nada, irmão. O que vale é a palavra de Deus, que é viva, que permanece para sempre. Mas tem o lado do engano, que é para você morrer e nunca mais ter oportunidade de vida. Então, abra o olho e fique com essas palavras, né? Aqui de João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E você vê que tem essa trajetória, né, que nós temos que percorrer, como eu falei no início. Hebreus capítulo 12, né? E o versículo 1 fala aqui dessa trajetória, desse caminho. Que você não pode estar olhando para qualquer lado. Né? Ele diz no versículo 1:
Porquanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, são tantas testemunhas, são tantas provas que Deus existe, é isso aí. Ele está dizendo, né? Deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então você não pode correr aleatório a qualquer lugar. Uma carreira que nos está proposta. Quem propôs essa carreira para nós? O Senhor Jesus. Correr no caminho certo. Aí ele diz aqui no versículo 2 para onde é esse caminho. Essa carreira. Ele diz no versículo 2, olhando para Jesus. Não é olhando para outro canto. Olhando para o Evangelho, olhando para o plaqueamento que Deus fez. Né? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou as afrontas, ou a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós temos que correr olhando para Jesus, autor e consumador da fé, Ele que dá a fé para você e é Ele que recebe essa fé. Né? É Ele que aprova. E Ele, aí você desprezar, aceitar a cruz, que é exatamente você carregar o Evangelho, né? Obedecer o Evangelho e pregar esse Evangelho, e desprezar aquilo que vem te afrontar. Então, quando ele fala isso, ele nos encoraja aqui no versículo 3, ele diz assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Ou seja, quando eu olho para o sofrimento de Jesus, a vida que ele levou até 33 anos, e o Calvário, ali que ele passou por causa de mim, eu me encorajo. É isso que ele está dizendo. Para a gente não enfraquecer e desfalecer nos nossos ânimos. Nós ter ânimo, porque Jesus fez isso por mim, suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo, mas por causa de quem? Então veja que isso me traz coragem, né? Aí eu vejo aqui, eu ainda tenho um minutinho aqui, no versículo 12, olha que Jesus diz, tem toda uma trajetória aqui, se você for ler do 3 aqui até chegar no 12, mas eu não tenho tempo para isso aqui, mas veja aqui, Hebreus 12, 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ou seja, embora que tenham quebrado teu joelho, procura te levantar do chão. Ou seja, enfrentar essas afrontas mesmo, suportar as afrontas e você não parar de caminhar. Não parar, não se deitar, no sentido espiritual, largar Jesus, largar de andar, largar de correr essa carreira que está proposta. É isso aí. Então, tornar a levantar as mãos cansadas, pode estar cansado, o joelho desconjuntado, né? Aí ele diz no 13, e fazei veredas, que é o mesmo caminho, fazer caminho direito para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente antes seja sarado. Então você tem um dever de você andar, se levantar, ainda que esteja baqueado, vamos dizer assim, né? Ele está dizendo aqui, esteja desconjuntado o joelho, você se levanta para encorajar os outros aí também. Então, preparar caminho direito para os nossos pés, que prepara com o quê? Com o Evangelho. Não você pega o caminho errado. Um caminho direito para os nossos pés, para que aquele que já está se desviando, não vá se desviar inteiramente, mas antes ele seja sarado, ou seja, pega esse caminho, mais eu, e vá até a vida, né? Então ele diz aqui no versículo 14, só para fechar aqui, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é seguir a paz com todos? É eu seguir aqueles que estão seguindo Jesus. É eu seguir aqueles que estão seguindo o Evangelho. É eu seguir o príncipe da paz. Quem é que tem paz senão Jesus? Quem é? Diga um. Embora que você diga, não vale nada o que vai dizer.
porque ele é o príncipe da paz. Isaías falou, capítulo 9, versículo 6, me parece, né? Fala que ele é o príncipe da paz, né? Então entenda, só quem tem paz é ele. Então seguir a paz é com aqueles que estão seguindo ele, seguir a Jesus, né? E a santificação, quando eu estou seguindo ele, eu estou me livrando do pecado, estou me santificando, me aproximando dele e fugindo do pecado, é isso aí. Sem a qual ninguém verá o Senhor, porque ele é santo, é isso aí. Não permita, irmão, que o engano entre na sua vida. Você que está no Evangelho, conhece o Evangelho, não se faça de tonto. Dá uma de João sem braço diante do Senhor. Ô, Senhor, você sabe que eu gosto desse cara aqui, eu vou um pedacinho com ele. Não faça isso, não. Não joga, não deixa que ninguém tome a tua coroa. Aquilo que você já tem, já está guardado contigo. Jesus, ele fala isso na sexta carta de Apocalipse, ali, capítulo 3, versículo 8, 9, 10, 11. Ele fala isso aí, a aprovação do 8, ele está dizendo, tu está aprovado, tu acreditou em mim, por isso eu abro uma porta e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome. Ele ali está dizendo, mas quando ele chega, ele diz as promessas tudinho, não, eu vou te guardar daquele que quer te enganar, eu vou te livrar do mal que vem sobre todos os que moram na terra, no versículo 10, no 11, aí ele diz, agora guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, ele já tinha, ele era crente, estava com a paz, estava com Jesus, estava olhando para Jesus, estava no caminho certo. Agora tem que ter cuidado para não se desviar desse caminho. É isso aí que ele disse. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome. Então, às vezes, você já tem, mas aí você permite, pela uma heresia, você pula fora do caminho. Você pega um plaqueamento, uma seta errada, um caminho errado, e assim você perde tudo o que tem. É isso aí. Que Deus venha abençoar grandemente. No nome de Jesus, nós vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu sei que o Senhor vai fazer muito mais, pela tua bondade e misericórdia para conosco. Meu Deus, ajuda, abençoa aqueles que ouviu esse programa e que assistiu através da TV. Meu Deus, o Senhor possa entrar com providência, meu Deus, quebrando, desfazendo as arapucas, as armadilhas, as algemas, as correntes que tem amarrado a vida dessa pessoa, que tem bloqueado o seu entendimento, para ele não entender o que é certo, e saindo do certo para o errado, e o Senhor possa fazer ele retornar ao Senhor, como foi dito a palavra. Abençoa, Pai, abre o caminho, mostra para essas pessoas o que é certo. Abençoa em tudo, dando saúde, dando prosperidade a cada um. É no nome de Jesus que nós pedimos e já por fé nós te agradecemos. No teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Amém.